Bom dia, quarto ano, tudo bem? Ainda continuando naquele material relativo ao cumprimento de sentença, vamos falar agora do cumprimento de sentença, cumprimento de decisão de obrigação alimentar. Essas decisões, elas normalmente decorrem de uma ação de alimentos, podem decorrer também de uma ação de reparação que tenha por finalidade ou por consequência a condenação daquele que causou o ato ilícito a pagar na forma de constituição de renda que gere, portanto, um alimento mensal à família do falecido, por exemplo. Então, nós temos basicamente os alimentos decorrentes dessa relação parental, que é a ação comum que a gente conhece, e uma ação de alimentos que decorre como consequência da condenação por ato ilícito. Basicamente, o Código trata do primeiro caso. A partir do artigo 528, o Código trata dessas ações de alimentos, mesmo decorrentes das relações parentais. Quando a gente fala em cumprimento de sentença, a gente tem basicamente duas decisões que podem gerar a obrigação alimentícia. As decisões interlocutórias, normalmente que fixam alimentos provisórios, e as sentenças que fixam os alimentos definitivos. Isso é diferente, isso faz uma diferença basicamente por conta do rito. Em se tratando de alimentos provisórios ou mesmo definitivos, mas que ainda tenha recurso contra ele, com efeito, recurso contra esses alimentos, portanto, que não lhe dá a condição ainda de coisa julgada, os alimentos, essa ação de cumprimento será em autos apartados. Quando nós tivermos por objeto os alimentos definitivos, aí sim nós faremos dentro do próprio processo. Então, basicamente, essa é a distinção. Alimentos provisórios, decisão interlocutória, ou sentença ainda pendente de recurso, autos apartados. Alimentos definitivos já transitados em julgado, os autos nos próprios autos do processo. Essa execução, o cumprimento de sentença alimentar, sempre se fará a requerimento do exequente, portanto, jamais de ofício pelo juiz. O Código optou também por manter uma dualidade de execuções. Uma possibilidade que o credor tem é fazer o cumprimento de sentença nos moldes da obrigação de pagar quantia certa, ou seja, apenas com as possibilidades de atos executivos, sem, portanto, o desejo da prisão. É o que diz exatamente o Código de Processo Civil nesse capítulo. Dá essa alternativa, essa dualidade de execuções. E a outra é essa modalidade especial em que se inclui a prisão como uma alternativa em favor do credor. O Código manteve, portanto, a critério do credor essas duas possibilidades. A execução de alimentos apenas como obrigação de pagar, sujeito, portanto, apenas aos atos executivos, e a obrigação alimentar sujeita a um rito especial com a possibilidade de prisão. Portanto, esse rito se inicia com o requerimento do credor, determinando a intimação pessoal do executado, portanto não na pessoa do seu advogado, sempre pessoal, a pagar o débito em 3 dias. Na verdade, o que diz a lei é que é uma tripla possibilidade. O devedor, o executado, será intimado a pagar, a comprovar que já pagou, ou a justificar a impossibilidade absoluta de pagar. Portanto, o que afastam os atos consequentes é a demonstração da justificativa da impossibilidade absoluta de pagar. Portanto, são 3 alternativas. O executado paga em 3 dias, ou o executado comprova que pagou em 3 dias, ou o executado se justifica no sentido de não ser possível o pagamento e, portanto, essa terceira hipótese ficará sujeita a uma deliberação do magistrado, no sentido de garantir ou não o afastamento das consequências, aceitando, acatando ou não essa justificativa. Voltamos em seguida.